Aí vai rodando, eu vou rodando, que já rodou. Seus cafezeiros, hoje tô aqui num cenário bem diferente, que a gente vai visitar um produtor aqui na cidade de Pedralva, sítio Pedra Batista, produtor Renato e a mãe dele, Simone. Vamos contar aqui um pouco dessa dia a dia de produtor aqui na região. Se liga na vinheta aí, que já a gente volta para vocês entenderem mais sobre essa história aqui. E vim mostrar para vocês aqui uma estrutura bem diferente aí do mercado de café especial, que eu acredito que é assim, pessoas que estão no Brasil ainda não estão muito habituadas com esse tipo de estrutura, mas ela já é muito comum em países aí da América Central, Colômbia, Costa Rica, a própria Etiópia já usa muito esse tipo de estrutura para secagem dos cafés, que são o que a gente conhece aí como terreiro suspenso ou cama africana, né, que é exatamente isso aqui que vocês estão visualizando aí, ó. O café fica nessa estrutura, né, ela é vazada, ela tem uma tela que facilita a respiração das frutas e evita a fermentação por acidente, vamos dizer assim. É uma estrutura com um custo um pouco mais elevado do que um terreiro de cimento, se a gente for fazer as contas, e ela também tem os prós e os contras, né? Não é uma estrutura que atende um giro, um produtor muito grande, uma fazenda que queira dar vazão através de terreiro suspenso, é quase inviável, né? Porque o tempo que o café leva para desidratar aqui, ele é muito prolongado. Chega aí em média de 15, 20, 30, 40 a 50 dias, dependendo do café e da situação que ele se encontra. Mas, porém, no mercado de especial, esse tipo de secagem, ele vem sendo muito utilizado, pois se a desidratação é mais lenta, consequentemente, a gente tem uma desidratação mais uniforme, com menores riscos de fermentações ruins, e assim a gente consegue preservar ainda mais o açúcar natural do fruto que foi absorvido lá na árvore. Além disso, ela também é muito aconselhada para pequenos produtores que não conseguem fazer a separação de verde ainda na colheita. Aqui facilita um pouco a gente selecionar as frutinhas que ainda não estão tão maduras e tirar elas de contato com os grãos perfeitos. Isso vai sim diminuir o risco, né, de o café ter uma bebida adstringente, ruim, e consequentemente, esse café acaba sendo mais bem pago pelos compradores, os trades. Então é uma estrutura que vale um investimento. Primeiro uma análise, né? Você que é produtor, tá vendo esse vídeo, cabe aí uma análise para que você possa entender um pouquinho do potencial da sua fazenda. Esse é o primeiro caminho, entender se ela tem potencial para produzir cafés especiais, e depois, se você identificar que sim, vale uma análise aí para que você possa desenvolver aí seu espaço de terreiro suspenso. E aqui, como vocês estão vendo, além dos terreiros suspensos, a gente está numa cobertura. Hoje a gente entende esse tipo de estrutura, né, com essa lona, a gente chama ela de estufa. É uma estrutura também pensando em agilidade, né, porque o terreiro suspenso em si, ele sozinho, demora muito, né, para o café secar. Quando a gente faz esse tipo de cobertura, além de você evitar o contato com alguma possível chuva, né, do café, proteger ele de umidade e chuva que pode ocorrer durante o período de colheita, essa estrutura, quando o sol vem e ele começa a pegar nessa lona, traz um calor extra, né? Fica bem mais quente que o comum. E aí dá uma certa agilizada no processo de secagem aqui. Obviamente que além da chuva, ela também protege do sereno, né? Aqui na região, a gente tem o período da manhã, ele é muito úmido, né? Aí gera neblina, sereno, depois vocês vão poder até observar isso aqui na lona. E tem uma outra questão. Existem desse tipo de lona várias cores, né? Aí gera a dúvida, Gabriel, mas que cor que eu coloco a cobertura lá na minha estufa? Galera, tem uma coisa que é o seguinte, tem a lona azul, ela é muito comum também, porque ela impede alguns tipos de raio do sol direto no café. A branca é a mais comum, essa lona transparente, porque ela de fato ajuda na visualização do trabalho aqui, ela tem uma retenção de calor, mas não tanto quanto a preta, por exemplo. As mais indicadas hoje, ou é a lona azul, né, ou a lona transparente, que é o caso aqui. A preta não é muito comum, né, mas eu já vi em alguns lugares.
Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma realidade de um produtor bem pequeno, né, que hoje foca exclusivamente o seu trabalho em busca desses cafés especiais, e isso vem trazendo um retorno não só financeiro, mas a gente percebe, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer ele no próximo vídeo, que é uma questão assim de afeto, né? Existe um amor por trás quando a gente começa a se envolver com um café especial. Então eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa estrutura. Aqui a gente tem um exemplo de um café seco a natural, né? Ele é lavado, vem pra cá ainda com um pouco de verde, né? O índice de verde. E hoje ele tem aí a ajuda da família, né? A mãe dele, que chama Simone, que é a responsável por tocar esse terreiro aqui, viu, galera? Depois vocês vão conhecer ela também. Mão de obra feminina e fazendo a diferença nos cafés especiais. Eu até brinco muito com isso, que eu falo que as mulheres são mais detalhistas, né? Então aqui a gente tem um café seco a natural, da variedade... Então, estamos dando a cola aí, galera. É um catucaí vermelho, foi colhido ontem, né? Esse café aqui já tem, vocês podem observar que já tem uns que estão numa coloração até mais vinhosa, mais escura, e ele vai ficar aqui durante um bom período aí, aproximadamente uns 20 dias, e até ele desidratar e chegar no ponto que a gente possa beneficiar ele para provar. É uma dica importante para você, produtor, que quer fazer o seu terreiro suspenso aí. Por mais que ele tenha toda essa circulação de ar, ventilação, né, através dessa tela, que é um sombrite que tem aqui, ó, é importante a movimentação, porque senão vai gerar algum tipo de fermentação e essa fermentação pode se tornar ruim. Então fica atento. Uma coisa que é muito comum, a gente usa aqui nesse caso da estrutura menor, às vezes até com as mãos mesmo a gente mexe, ou com auxílio de algum tipo de instrumento, um rodinho. Tem que tomar cuidado, porque os cafés que ficam muito aqui na beira, ó, a gente acaba movimentando todo o centro, e os que ficam na beira aqui, eles não são tão movimentados. Então não esquece de movimentar bem o café que fica no cantinho aqui, ó, porque senão ele entra inclusive em alguma frestinha do terreiro, fica preso ali. E aí é o suficiente uma fruta gerar uma fermentação ruim, algum tipo de bolor, às vezes pode ocorrer também, e aí as outras que tocam ela vão se contaminar, e isso pode comprometer todo o lote, né? Pode, lá na análise sensorial, a gente pode encontrar algum problema que vai estar vinculado àquela única sementinha que gerou um bolor, um fungo, e contaminou todo o restante do café. Uma outra questão, galera, tenta fazer um terreiro aí, ó, mais ou menos numa altura mediana, né, batendo na altura do umbigo, vai, né? Porque se você fizer uma estrutura muito alta, pode te complicar aqui a movimentação. Se você fizer muito baixa, também não pode ser tão viável e pode impedir, inclusive, a circulação de ar. Uma outra coisa que a Simone falou para mim que fez muito sentido e vale essa observação. Faz um espaçamento pensando numa pessoa caminhando, né? Porque, por exemplo, esse espaçamento daqui, ele já não ficou tão fácil da gente acessar, ainda mais eu que sou mais gordo. Dependendo, você não consegue acessar o terreiro. Mas até entendo, foi uma tentativa de aproveitamento de espaço, mas lembra que vai ter que ter uma pessoa caminhando aqui, tirando o café, e o espaçamento vai ser importante. Pessoal, uma observação. A tela que segura o café aqui no terreiro suspenso vale uma avaliação aí. Eu já vi cases que não são adequados da pessoa usar algum tipo de tela metálica. E aí o café fica em contato com essa tela metálica e pode gerar alguma contaminação. Sem falar que com o tempo pode gerar algum tipo de ferrugem. E isso vai danificar todo o lote. Muitas das vezes o produtor quer pôr a tela metálica ou pôr algum tipo de estrutura em arame para da sustentação. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de tela que é utilizado no caso aqui do nosso amigo Renato, que são muito funcionais. Essa telinha azul que vocês vão ver aqui, ela vem funcionando bem, até porque o espaçamento, a perfuração dela é maior, e isso faz com que, conforme vai movimentando o café no terreiro, vai caindo muita sujeirinha no chão, né? Então, entre aspas, você já vai tirando muito resíduo aqui de cima do terreiro suspenso, e vai facilitar depois a parte de beneficiamento. As telinhas mais fechadas, vocês vão ter esse problema aí, que pode reter alguma sujeira, né? Então, cuidado com essa sujeira também, dá uma analisada qual é o tipo de resíduo que está vindo para o seu terreiro suspenso, pensando que qualquer coisa que gere bolor, fungo, pode contaminar a amostra, e isso vai danificar o café. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos aí, cases de tipos de tela diferente. Tela preta. Essa daqui é a mais comum utilizada hoje nas fazendas de modo geral. É uma tela bem resistente, porém às vezes você precisa ter uma sustentação embaixo para ela não romper e não fazer barriga.
Tela azul, essa é a tela que eu falei que a sujeira vaza, né, no buraquinho, e isso faz com que o café já fique mais limpo no terreiro, mas ressaltando que ela também precisa de uma sustentação embaixo para não fazer barriga. Tela com sombrite. Esse daqui, como vocês podem ver, é a junção de duas telas, né? Uma embaixo e a outra é esse sombrite, que é bem fininho em cima, que ajuda a dar sustentação e também é uma opção aí para que você possa usar na sua propriedade. Uma outra questão muito importante, pessoal, é com relação ao chão, né? Aqui, ó, a gente está numa estrutura de cimento e isso ajuda também na secagem, porque vem a temperatura do sol, o solo gera um certo aquecimento e, de fato, por isso chama estufa, né, gente? De fato, isso aqui vira uma estufa numa temperatura mais alta. Mas uma coisa muito importante em relação às estufas é a circulação de ar, né? Porque senão você concentra muito calor e ele não circula aqui para ter uma certa homogeneidade aí na hora de secar o café. Nessa estrutura aqui, vocês vão ver que já foi instalado um modelo bem simples de ventilador que você pode usar aí tranquilamente, e isso ajuda na hora que o café está secando a distribuir o calor para não ser uma seca muito forçada também. Além de refrescar para quem estiver trabalhando naquele momento que está ali tirando os verdinhos, que senão, né, sai daqui. É bom que pode usar de sauna também, galera. Se você entrar aqui, você sai uns 5 kg mais magro, pode ter certeza. Mas em relação ao chão, é muito comum o produtor fazer o terreiro suspenso dele direto em algum terreno, né, direto na terra. E isso tem alguns riscos, pontos fortes, pontos negativos. Basicamente, é bom evitar, por quê? Vamos imaginar que ontem, por algum motivo, choveu naquele dia. A terra vai absorver muita umidade. Quando o sol vem e começa a agir ali, a umidade começa a subir. Então essa umidade pega direto no café. Se você não tiver um cuidado nesse momento de movimentar muito bem o café para ele não absorver aquela umidade, duas coisas podem ocorrer. Uma, com certeza esse café vai demorar mais tempo para secar. Outra, se você não tiver cuidado, ele absorve dessa umidade e gera algum tipo de fungo, fermentação indesejada. Então fica atento a isso aí também. Pessoal, então aqui, ó, como vocês podem observar, além de todo esse cuidado e zelo que existe por trás dos terreiros, da colheita, enfim, né? Tudo isso que a gente está mostrando aqui, ó. Além de tudo isso, existe uma rastreabilidade. Vocês podem ver que todos os terreiros aqui do sítio, ele é numerado. E isso facilita saber da onde que veio o café, qual que é o talhão, qual que é a variedade. E ele sai daqui com esse registro. Então, quando a gente for certificar a bebida dele lá, a gente consegue questionar o Renato e ele vai conseguir falar para nós detalhadamente o que aconteceu com esse café, desde lá da colheita até chegar aqui. Então, esse cuidado tenta fazer esse trabalho aí de organizar o time, a equipe, para que a gente consiga mapear todo o processo, porque, por exemplo, pode ocorrer que esse café vá dar algum problema de bebida lá no final. E aí, com esse rastreamento na mão, a gente consegue entender aonde possivelmente foi que ocorreu esse problema. Se o café foi excepcional, chegou numa bebida maravilhosa, né, conseguiu atingir uma pontuação legal, com esses dados na mão, entre aspas, né, o produtor tem uma receita na mão. Ele consegue, o ano seguinte, tentar fazer tudo aquilo que ele fez no ano anterior para ele tentar chegar naquele resultado. Como eu já disse aí em alguns vídeos de produção, a única coisa que ele não controla é São Pedro, né? Se chove demais, se chove menos. Mas a partir do momento que você tem esse histórico na mão, há uma chance de você chegar num resultado excepcional no próximo ano também. Desde a data de quando foi colhido, qual que é o percentual de verde que você tirou da amostra, quanto tempo de serreiro, quanto tempo de terreiro, se foi natural, se foi descascado. Quanto mais dados você tiver sobre o café, melhor é. Sobre o café, melhor é. Sobre o café, melhor é. Se é um café de encosta que tá na sombra, se é um café de face ou de contraface, se é um café que tá perto de alguma nascente e ele pode ser que tenha mais água e tenha uma nutrição diferente. Então, todos os dados que você tiver em mãos desse café vai facilitar muito aí na sua rastreabilidade e entender a qualidade dele. E falando em face e contraface, gente, vou deixar aqui um spoiler. Em breve vocês vão aprender muito mais de fazenda do que vocês imaginam. Fica de olho aí nas nossas redes sociais que em breve vem novidade por aí.
Foi isso, galera. Queria mostrar pra vocês um pouco dessa realidade aqui que a gente só acha na Mantiqueira. Mentira. Hoje aí tem produtor no Brasil inteiro se esforçando pra fazer café especial, fazer um trabalho diferente. Mas realmente eu vim aqui nessa propriedade porque me surpreendeu, né? Eu tive a oportunidade de provar um café daqui e a gente inclusive mandou no nosso clube de assinatura. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma visita. Eu falei assim, eu preciso voltar lá para fazer alguns vídeos para essa galera cafezeira e conhecer mais esse trabalho. Então é um trabalho aí de muito zelo, cuidado. Fica de olho aí que semana que vem tem mais fazenda, mais café aqui, conhecimento empírico para vocês. Até semana que vem.